Fala disso, mandos, muito boa tarde, bem-vindos ao nosso Reflexões da História. Hoje, é óbvio, hoje e sempre, eu tô aqui com a Carolzinha e o nosso grande irmão e professor Léo, o mestre de História. E vamos ficar sabendo sobre o assunto que a gente vai abordar no Conexões da História. Então, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Kil. Boa tarde, Léo. Boa tarde. Hoje o assunto é muito especial, porque vamos falar de um dos grandes heróis da história naval brasileira. Certo, Léo? Já sei quem é. Quem é? A Invicta Marinha de Tamandaré. Herói? A gente falou dele na última reflexão. Então deixa. Não. Então, próximo, outro O herói. outro, Outro herói. Visconde de Inhaúma. Cara, aí sim, Carol. Kil, esse livro aqui é um livro muito bacana. Eu tenho já a minha cópia, inclusive já está toda rabiscada, porque eu gosto de circular e tal, fazer umas anotações. É um livro muito interessante. Mais cedo, eu e o Léo, a gente estava conversando sobre alguns heróis que eles são mais comentados e outros, né, Léo, Conhecidos, né? que são menos conhecidos. Mas que tem a grande importância. Tem grande importância, só que eles não passa meio são... que despercebido. Exatamente, né? E se a gente fala do Tamandaré, todo mundo sabe quem foi Tamandaré. Até porque a gente tem um dia, né? O dia do marinheiro, que é o dia do aniversário, né? do Tamandaré. Mas quando a gente fala do Inhaúma, nem todo mundo sabe quem é. Poucas pessoas conhecem. A gente tem uma A gente fez essa rua. pesquisa hoje, não foi? Estavam Foi. perguntando aí. Quem foi uma pra você? E pouca gente conhece. Inclusive tem uma rua bem ali, né? Que dá no primeiro distrito, Visconde de Inhaúma. É verdade. E será que as pessoas sabem quem foi Visconde de Inhaúma? Tu acha, Léo, que as pessoas sabem? Poucas pessoas sabem. E foi pensando nesse sentido aí, né? Que esse autor, que a Carol vai falar depois, que ele produziu esse livro, porque tem poucas, eu diria, uma ou duas bibliografias falando do Inhaúma, né? Do almirante Inhaúma, Visconde de Inhaúma, no caso. E aí ele realmente faz esse livro aí para dar mais conhecimento, né? Mais divulgação dos feitos desse grande personagem, né? Aí da nossa invicta marinha de Tamandaré. Esse livro aqui, que foi escrito pelo capitão de mar e guerra Francisco Eduardo Alves de Almeida. Ele é professor lá da Escola de Guerra, né, Léo? E ele, como o Léo falou, ele decidiu fazer um livro, olha a espessura do livro. Muita coisa aí. É muita coisa. E é só sobre o Inhaúma. É só Os feitos sobre... do Inhaúma. Exatamente, Pô, né? que legal. Assim, tem toda uma Claro que tem contextualização. outros personagens também, mas Sim, o objetivo sim. é falar Falar dos feitos dele. E assim, né, o livro, ele aborda desde o momento em que Desde o seu nascimento. Isso, Vai quando até- ele vem para o Brasil, bem bacana, Pô, que legal. bem bacana. É interessante falar aqui que o Inhaúma, ele é português, não é brasileiro. Você sabia? Não tinha ideia. Ele veio para o Brasil lá no iniciozinho, quando veio também a família real. Foi depois. Depois, né, assim, próximo ali, né, da vinda da família real, nasceu lá em Portugal e veio nesse período, porque nesse momento, né, por causa das guerras napoleônicas, né, Léo? Sim. O pessoal, em Portugal lá, estava tendo uma invasão e muitas famílias portuguesas vieram para o Brasil, né, junto com a família real. Ele veio e se alistou. Isso aí. Então, o Inhaúma, ele nasce dia 30 de julho de 1808, um ano depois de Tamandaré, né? E aí, com 2 anos de idade, o pai dele, né, a Carol já falou que estava tendo a guerra ali do bloqueio continental, Portugal vem para cá, né, juntamente com o seu rei, claro. E aí o pai, a família dele decide vir para cá também, 2 anos depois. Então ele chega aqui em 1810, novinho ainda, cresce, né? O pai dele também era um oficial de marinha. De Portugal? E aí ele decide também seguir o passo do próprio pai ali, né? E se alista depois, novinho também, com mais ou menos uns 14 anos de idade, ele entra para a academia ali, né, de guarda-marinha. E aí ele
se torna um oficial de marinha, participa da nossa guerra da independência, participa da Confederação do Equador, participa das revoltas regenciais que teve no Brasil. Então ele sempre foi atuante ali juntamente com a Marinha, né? E a sua última, assim, vamos dizer assim, entre aspas, atuação, né, foi na Guerra do Paraguai, né, na qual ele comandou como chefe ali, né, da esquadra. E depois voltou para o Brasil e morreu em 8 de março, se não me engano, de 1869, né? Morre aqui no Rio de Janeiro. Então ele foi muito importante também, como a gente estava falando aqui antes, né? Muitas pessoas desconhecem assim, dos seus feitos, né? E até fizemos essa pesquisa hoje. Foi. Mas A gente perguntou, já assim, né? Se eu falar Visconde de Inhaúma, o que vem na sua mente? A gente perguntou para várias pessoas aqui no curso e as respostas A foram Rua as do mesmas, Centro. né? foi A Rua do mesmo. Centro, ou Na Batalha verdade, do a Guerra do resposta Paraguai. foram duas, que foi a da Praieira, a Revolta A Praieira, Revolução Praieira e e a a Guerra outra do foi a da Guerra Paraguai. do Paraguai, né? É onde ele mais, ao meu ver, se destacou. Né? Mas E ele tá é desde o iniciozinho, né? Sim. Desde o iniciozinho, mas ninguém sabe. O livro é importante justamente para isso, porque você quiser se aprofundar mais, conhecer mais a história desse almirante, né? Esse livro aqui é muito importante, muito bom, porque traz essa reflexão aí da história de Inhaúma, desde seu nascimento até a sua morte, né? E aí, quanto às funções, os cargos que ele recebeu, as guerras que ele participou, as batalhas que ele participou. Então, você que gosta de história, assim, é bom ter esse livro aí em casa, né? E também serve como repertório cultural aí para nossa prova de redação, com certeza. Bem falado, repertório cultural. É interessante lembrar o pessoal aí de casa que a partir desse ano, Kill, a Marinha mudou toda a estrutura de redação do concurso do QAM. E a partir de agora é obrigatório o repertório cultural. E aí, o que seria isso, né? O conhecimento de fatos. Liderança, serve para cotidiano. liderança, coragem, pode Isso. já estar inserindo, né? Então, Exatamente. esse livro também é muito bom também. E aí é legal porque a história dele, né, assim, ele pegou todo o período imperial, né, no Brasil, e é legal porque, assim, né, a nossa prova, os temas de Marinha, né, costumam ser temas voltados para questões internas nossas, né? Não é comum na nossa prova cair alguma questão, cair um tema falando sobre o aborto, por exemplo, né? Não tem nada a ver com o nosso propósito militar. E aí, quando você sabe um pouco mais aprofundado sobre a vida de alguém que foi um herói nacional, nossa, para repertório é maravilhoso, né, Léo? Com certeza. Né? Então, para a gente conhecer um pouco também, só não ficar no livro, né, para destacar também alguns pontos, né, a gente pode destacar que desde cedo, como eu falei, né, ele entrou novo na Marinha, seus 14 anos mais ou menos de idade, e aí ele, no seu primeiro navio, né, você sabe quem foi o seu primeiro comandante de Inhaúma? Sei. Qual? Foi o Crocker. Falamos dele aqui. Falamos na reflexão passada. Isso. Então ele já teve esse privilégio, né, de estar participando ali da nau Dom Pedro I, né, que era a capitana de Lord Cochrane, né, e ter como mentor, vamos dizer assim, né, já como um grande líder, um exemplo para qual ele pôde se espelhar, né. Então ele participou. Lembrando que Cochrane foi, assim, ele era um marinheiro experiente demais, né? Até porque estava lá nas guerras napoleônicas. Imagina você ter como mentor, como comandante de navio, novinho, em Inhaúma, uma pessoa que participou de guerras importantíssimas, né? Era conhecido como o Lobo do Mar. Né? Ele era conhecido na época como o Lobo do Mar, então para tu ver. Ele participou na guerra a favor da Inglaterra, não foi isso? Inglaterra, Grécia, Chile, né? Depois participou da independência do Chile, né? Veio para o Brasil, participou da independência do Brasil, voltou, depois participou da Grécia, da independência da Grécia. Imagina ter ele como mentor. Nossa. E aí ele embarca nesse navio, que era a nau Dom Pedro I, ali, e participa das guerras da independência, participa da Confederação do Equador, na qual também o próprio Lord Cochrane era
o comandante, né? Uhum. E participa depois das guerras da Cisplatina, que teve em 1825 1825 a 28. a 28, né? E nesse período, né, o Dom Pedro II, na qual ele vai mais se destacar também, ele era menor de idade, né? Mas aí em 1840, quando Dom Pedro II ele assume por um decreto ali, a maioridade, e aí ele começou a se destacar mais, né? Logo de cara, em 1840, ele foi designado como inspetor do Arsenal de Marinha da província lá do Rio Grande do Sul, né? Do Rio Grande do Sul e do Rio também. E depois, mais pra frente, aqui da corte, né? Do Arsenal da corte. E como inspetor, ele se destacou tanto que, pelos seus feitos, ele foi nomeado, não sei se você sabia disso, né? A Cavaleiro da Ordem de São Bento de Avis. Não sabia. Que era uma ordem militar naquela época ali. E também foi promovido nesse mesmo ano a capitão de fragata, né? Ali. E, para sua alegria, ele recebe aí a fragata Constituição, né? Foi o comandante da fragata Constituição, né? A fragata Constituição, nessa época, é um navio muito importante ali, né? Que se destacava ali durante essa marinha. Então, receber esse comando era um grande feito, Uma honra, né? Uma honra aí para o comandante Inhaúma, né? Foi tão um grande feito, assim, uma honra para ele, que ele, nesse mesmo navio, nesse ano aí de 1845, né, ele conduziu a família ali, a Dom Pedro II, né? A Imperatriz Teresa, se não me engano o nome dela, né? Conduziu até ali no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, justamente ali porque o Dom Pedro ele queria ali fazer a conciliação ali da revolta que estava ali tendo na época, que era a revolta dos farrapos, né? Nessa época já estava num término, né? Que foi até 45. E não só isso. Em 1046 ele teve o privilégio de 1846 de ir até a Inglaterra, porque o navio, essa fragata Constituição, precisava passar por reparos, e esse reparo foi lá na Inglaterra. E na Inglaterra ele teve uma grande emoção, porque não foi somente o reparo que ele foi levar o navio lá a fazer, né? Mas também porque ele pôde ter a oportunidade de encontrar o seu primeiro comandante, que foi Lord Crocker, né? E aí teve aquela emoção ali. Nossa, ele encontrou já. Claro, já era depois, né? Mais avançado de idade, né? Mas ali ele chegou a reconhecer, né? E ali trocaram informações, até perguntou, né, como que vai as coisas no Brasil. Trocaram ali informações, ideias, tudo mais. Então ele teve esse privilégio de encontrar ali o Lord Crocker ali. O legal, Léo, é que todas essas informações, né, a gente sabe porque ele escreveu um diário e deixou lá, né, tal, e os dependentes dele, né, depois publicam, né, e aí, inclusive, foram com essas informações que o capitão de mar e guerra Francisco pega para poder montar esse livro aqui. Então tudo não que só, a gente né? tá falando aí tá nesse livro. Tá no livro. E a pessoa, Carol, me ajuda aí agora no marketing. Diga. A pessoa que quiser adquirir esse livro aí, a gente já falou, mas é sempre bom divulgar, né? Então, qualquer livro que você quiser que seja da DPHDM, você encontra aqui no Adsumos. Né? Tem um livro tal, e eu gostaria de adquirir ele aqui. É só falar com o pessoal da secretaria qual livro que você quer adquirir e você encontra ele aqui pelo mesmo preço que encontra lá. Não é isso, Mesma coisa. Legal, muito legal isso. Inclusive hoje chegaram 2 revistas que não existem mais, porque são revistas de 1919. Meu Deus! Revistas marítimas que o pessoal da DPHDM mandou pra gente ter a revista e disponibilizar. Só que essas revistas vão ficar emolduradas aqui. Que legal, bacana. Que legal. 1919. E lembrando que esse livro aqui é um livro novo, né, Kio? Lançamento no final do ano passado. Final do ano passado, início desse ano. Sim, mais ou menos. Início desse ano. É um livro bem bacana, tá disponível à venda. Ainda não tem e-book dele, mas já o pessoal já tá disponibilizando. E o legal é que é um livro de capa dura, né? Sim, dá pra... É legal porque um livro assim você conserva melhor, né? Dura mais. Dura muito mais tempo, né? Mas assim, Léo, me fala o seguinte. Qual foi o momento, assim, o ápice da carreira do Almirante Visconde de Inhaúma? Posso destacar aqui mais 2, mais ou menos. Foi a praeira, na qual a gente estava falando da fragata Constituição, né?
na qual já no comando dessa fragata ele estava ali em Recife, que era a capital de Pernambuco, onde estourou essa revolta, né? E ele ali comandou ali as forças navais ali para poder contra esses rebeldes e consegue ali trazer a ordem novamente para aquela cidade ali, né? Então foi um ponto aí também importante para a carreira dele, mas eu acho que na minha opinião a maior delas é sem dúvida acho que a Guerra do Paraguai, né? Onde que não somente ele assumiu o comando, né? Mas também como teve uma grande antes, né, decepção, que foi a morte do seu filho. Seu filho também ele participou. O filho dele morreu quando? Na Guerra do Paraguai, que era o nome dele era o Marise Barros, né, era o tenente Antônio Carlos de Marise Barros. E no comando do encouraçado Tamandaré, em 1866, tu perguntou o ano, né? Ele morre ali, né? Com um tiro de canhão que pega na casa-mata e atinge o tenente, né? Marise Barros. E aí veio falecer pouco depois. Então, imagine a situação do Visconde, né? De Jaúma, mais pra frente. Nesse momento de assumir o comando de uma guerra onde seu próprio filho tinha morrido, né? Nossa. Então, eu acho que imagina a mente, o pensamento dele. psicológico dele, né? Para essa guerra. Mas mesmo assim, ele foi lá em 3 de dezembro, ao ser nomeado, né, o comandante da força, porque na passagem de Curupaiti foi uma grande derrota para a Marinha do Brasil na Guerra do Paraguai. Porque eles não conseguiram ali de imediato passar pela essa fortaleza, né? E aí houve um desentendimento entre Mitre e o Tamandaré, que era o comandante nessa época. Mas como o Mitre ele ia continuar de frente, né, das forças do exército, do comando da Tríplice Aliança, então a Marinha aceita o pedido de como é que eu vou falar? Esqueci, falei. De renúncia? De renúncia de Tamandaré ali, que ele não queria mais continuar. E aí Tamandaré sai e ele vai e entra no lugar de Tamandaré. Então olha a responsabilidade que ele tinha nesse momento, né? Porque não era um comando assim, você chegar agora e receber esse comando e ir lá de frente, não. Ele tinha que, além de receber esse comando de um grande almirante, né, uma pessoa ilustre, que é o Tamandaré, ele tinha que contornar a situação ali naquele momento, porque ele estava assumindo um momento onde a moral, né, vamos dizer assim, das pessoas estava baixa, por ter perdido ali na passagem. Então, além de perder o filho, ele assume esse comando, e aí depois momento de crise, né? Momento de crise, né, na Marinha ali. E 8 meses depois, em 15 de agosto, ele inicia a passagem de Curupaiti, né? Lembrando, Léo, que é até interessante falar uma curiosidade, que o Tamandaré, ele já estava cansado, né? Sim, já estava ele avançado de idade, estava doente. Tinha vindo da guerra contra a Aguirre. Sim. E ele emendou aquilo. Desde 1864, uma guerra na outra. Uma na outra. E é cansativo, porque a gente não está falando de um período de conforto que nós temos hoje nos navios, né? Sim. A gente está falando de navios mais antigos, problemas sanitários da época, normais da época, né? Navios de madeira, né? Assim, foi um período de transição, né, para encouraçados. Mas a gente está falando de um período precário, né? E o Tamandaré, na época, ele já estava bem mais velho, né? Não era só cansamento físico, né? Não era cansaço físico mental só. Também. Sim, porque ele recebeu várias críticas, né? Ao não ter conseguido passar por essa passagem. Bem antes era criticado pela imprensa, pelo tudo. Então, não era uma coisa assim fácil de ser resolvida, né? E a UMA, ele consegue ali contornar nesse momento ali muito bem, né? Inclusive, né? E passar pela essa... Mas interessante é que em Auma ele consegue fazer isso porque Mitre sai da jogada. Porque no período de Tamandaré, né, antes de Tamandaré passar, qual foi um dos motivos também que os livros da nossa bibliografia da prova contam para Tamandaré, um dos prováveis motivos para o Tamandaré ter fracassado? Estava tendo um conflito ali entre a Marinha e o Exército. Porque a Marinha era comandada por Tamandaré e o Exército era comandado por Mitre. Quem era Mitre? Era o presidente da Argentina.
né, que também era general. E era o chefe do comandante da tripa da Isso, ele comandava. Da Força Naval, né? Isso, Força ele Naval comandava a parte pela do Marinha. Exército e Tamandaré comandava a parte da Marinha. E aí ficava uma briga de egos, né? A Marinha precisava avançar, só que o Exército comandado por Mitre não estava avançando junto. E aí a Marinha esperava um pouco e ficava naquele negócio, né? Eu não estou conseguindo trabalhar por causa de você, eu também não estou por causa de você, e ficava nesse conflito. Quando o Tamandaré, ele pede para sair, né? Renuncia o comando dele, e Inhaúma assume, Mitre também sai. Mas por que Mitre sai? Porque ele deixa a presidência com o vice-presidente para comandar o exército na Guerra do Paraguai, só que o vice-presidente morre. E aí ele precisa voltar a ser o que ele foi eleito para ser, presidente da Argentina. E aí ele sai e fala, olha, eu não consigo mais ficar, Brasil toma conta da Marinha e do Exército. E aí ele entrega o comando do Exército a Duque de Caxias, né, que ele é designado por Pedro II, e Duque de Caxias dá o comando da Marinha para o amigo dele, que é o Visconde de Inhaúma. E aí as coisas começam a dar certo, né? Porque sim, mas isso aí já foi mais pra frente, foi em 68, sim. né? Ele assume em 67, no caso ali. Isso aí já foi na questão da passagem do Maitá, que vai vir logo na seguida. Mas o fato é isso aí, que ele era amigo do Duque de Caxias, né? Sim. Que era o Luiz Alves de Lima e Silva. E por causa dessa amizade, fluía as coisas ali, porque ele entendia. Por quê? Porque a Marinha não era só ir lá e combater. Não, dependia também dos rios, porque os rios ali tinham pontos que o navio podia ser encalhado ali, entendeu? Então, para Mitre, né, era importante que, de repente, no pensamento dele, que a Marinha fosse encalhada ali para tomar ali as rajadas de tiro e tudo mais, e acabar ali com a força da Marinha, né? De repente, era a segunda intenção dele. Então, Tamandaré entendia essas coisas, né? Então, ele combatia mais no momento, assim, no momento certo, para chegar naquele momento ali. Tamandaré não ia botar em risco os seus militares. Naval em prol da, botar em risco seus militares, porque Mitre queria que ele avançasse, jamais. E aí então, Carol, Inhaúma ele consegue, né, vencer essa fortaleza de Curupaiti, né? E por causa desse feito, ele recebe aí o título de Barão de Inhaúma, né? Então daí que vem esse título aí de Inhaúma. E a próxima obstáculo seria então o Maitá, né? Ele segue para o Maitá. E no Maitá, ele era o comandante, como eu falei, em chefe da Força Naval. E sob seu comando, ele designa ali o comandante de mar e guerra, Delfim, né? Carlos de Carvalho. Que sob o seu comando, né? Ele consegue ali fazer uma manobra até que interessante. Ele usa 6 navios ali, né? Onde 3 eram encouraçados e outros 3 eram monitores. E uma contrabordo. Brasil, falamos sobre isso. O único que não era ali construído no Brasil era o encouraçado Bahia, né? Que veio de fora, veio da França, né? Mas o Tamandaré e o Barroso eram construídos também no Brasil. E os monitores, né? E os monitores também. E aí ele coloca um navio a contrabordo do outro, ou seja, um navio do lado do outro, né? E como o encouraçado ele era melhor do que os monitores, que eram de madeira, né? Ele consegue ultrapassar, né? Ou seja, os tiros de canhão pegavam nos encouraçados, né? E protegia o navio que estava do lado, né? Exceto o Alagoas, porque nesses tiros de canhões ele acaba atingindo ali a ligação que tinha entre eles, né? E recebe mais de 160 projetis ali na Alagoa. Léo, Carol, me dá uma ajuda pro pessoal que não sabe, eu também não sei. Por que o nome ou o apelido desses navios eram chamados de encouraçado? Qual foi assim a diferença entre eles e os outros, a evolução que teve, que tornou eles encouraçados? Encouraçados, né? Foi esse termo começou a ser usado lá atrás na Guerra da Crimeia, né? Quando os navios de madeira passaram a ser revestidos, né, com couraças de ferro, né? Iniciou na Batalha da Crimeia, né, na Guerra da Crimeia, e aí a Rússia revestiu os navios com essa couraça de ferro,
E aí Napoleão III da França viu, achou aquilo maravilhoso e começou a fazer isso também. Revestiu os navios deles de madeira com couraças de ferro, né? Porque viu que dessa maneira eles conseguiam resistir a tiros de canhão e tal. E daí passaram a criar navios, tanto a França quanto a Inglaterra, e virou moda, né? Sabe? Quando um faz... Depois que a Inglaterra, que na época era símbolo, né, de modernidade nos meios navais, criou um navio... eu não sei falar muito bem inglês, não. Warrior. Não sei se é assim que se fala. O Guerreiro do Mar. Isso. Quando ele cria esse navio, ele vira assim, nossa, todo mundo quer um navio desses, e passa-se a construir essas couraças, né? Que seria esse revestimento de ferro nos navios. Na verdade, a gente estava vivendo no século XIX, a gente estava no pleno da Revolução Industrial. Então, ela estava se modernizando as marinhas, né? Isso. E aí, os navios antigamente eram feitos de quê? De madeira, só de vela, né? Que era a propulsão do navio naquela época. A vela, isso. E quando veio a Revolução Industrial, que surgiu o vapor, e foi empregado primeiramente nos navios mercantes, né? Para depois chegar na marinha de guerra, né? E aí a marinha foi se modernizando. Então, já na batalha, ela falou da Batalha de Crimeia, e alguns historiadores costumam, né, introduzir a Batalha de Sinop nessa guerra também, né? O que foi a Batalha de Sinop? Foi a guerra ali foi uma batalha, né, disputada entre a Rússia e a Turquia. E aonde os navios, né, da Turquia eram totalmente de madeira. E nessa época já existiam já as granadas explosivas, que era um lança-chama, né, que vinha de um canhão. E por causa dessa vantagem que tinha o navio russo, ele conseguiu colocar fogo na esquadra todinha naquele momento ali, né, da Turquia. E aí a França viu a importância daquele momento, né, a França, a Inglaterra, outros países também, que dali para frente, o interessante não mais seria só o navio ser totalmente só de madeira, mas teria que ter esse revestimento aí de couraça, que era esse revestimento que a Carol falou. E aí começou a ser introduzido dentro da marinha também, né? E aí, a partir daí, foi só evoluindo, né? Aí depois surgiu o navio totalmente de ferro, e depois chegou até o aço, que está até os dias atuais. Então, o navio que a gente fala de navio encouraçado é justamente isso que a Carol falou, que é um navio revestido de ferro. É interessante que na bibliografia fala que inicialmente os navios eram chamados de couraçados, né? Que eles era colocada essa couraça, né? Eram navios inicialmente de madeira que depois revestiram com couraça de ferro. Não é que não deixou de Como ser se de madeira, fosse é uma madeira com isso aí. Isso. Aí depois fizeram os encouraçados, que já eram navios que eles já vinham com esse revestimento, eles já foram idealizados, projetados para ter esse revestimento de ferro, né? Aí viraram encouraçados. Só que assim, às vezes tem autores que fazem essa diferença, outros não, chamam tudo de couraçado ou tudo de encouraçado. Aí depende, quando né? fala da bibliografia, não é só do QAM, né? Sim, em geral. Isso é bibliografia de história militar Sim, naval de todos e assim, os concursos da mas OAM. até na nossa bibliografia do QAM, dependendo do livro que você lê, uns explicam essa diferença e outros não, misturam as coisas. Falam encouraçado ou couraçado, mas assim, no final tá no mesmo, né? Até eles chegarem no... O encouraçado é o que é adaptado. Não. O couraçado é O o... couraçado foi o adaptado. A gambiarra. Foi uma gambiarra que fizeram. Aí depois, legal, já começaram a fazer navios assim. Vamos aí projetar. fizeram já com essa ideia. Aí vira encouraçados. Então entendeu? já fica a dica, pessoal, aí, Isso concurso aí. que tem história Inclusive, a militar gente falou da naval. Batalha da Crimeia, mas aonde que veio realmente ali demonstrar essa eficácia foi na Batalha de Hampton Roads. Hampton Roads, né? Nos Foi Estados durante Unidos. a Guerra Hampton Civil. Roads. Hampton Roads. Foi durante a Guerra Civil Americana ali. Em 1862, ali onde dois navios americanos, né? Estavam na Guerra Monitor, Civil. de um Que era lado. o Monitor e o outro era o... Virgínia. O nome era Virgínia. Isso aí. Era um Virgínia, Merrimack. ó. Carol tá quicando no descarte. Tá dando até orgulho, Carol. Olha. Tá afiado, né? Então era o Monitor contra o Virgínia ali, que era um navio Que era um navio Merrimack deixado pelo pessoal do... deixado pelo pessoal do norte, que isso tinha aí. o nome inicial de Merrimack. Merrimack. Isso. E aí o pessoal do sul Pegou e transformou. adaptou ele
para virar o Virgínia. CSS Virgínia. Então ali, quando viu ali a eficácia, né? Porque os dois navios combateram ali um ao outro, mas no final Não deu em foi nada. preciso, porque a munição, os projetis daquela época não conseguia Furar essa couraça. o costado um do outro. Então ficou ali comprovado ali essa A eficácia, eficácia. do ferro. E aí, como a Marinha não, os países, né, ficaram sabendo da guerra, trouxeram isso também pro Brasil, né? E aí construíram aqui, a gente falou que foi o Barroso, no Falando Tamandaré, sobre isso, e o Rio de Janeiro já usaram já nessa guerra do Isso. Paraguai, né? Interessante. E aí passa, a gente finalizar, né? Passa Curupaiti, e aí vem essa passagem agora de Humaitá, que é um Que era ponto uma alto das da... mais poderosas fortalezas da Fortaleza, época né? do Paraguai. Intransponível, né? O pessoal chamava Isso. naquela época. Ninguém conseguia passar naquela... Seria impossível passar por elas se não tivesse um navio encouraçado. Se não tivesse ali, isso, não porque daria. A bateria naquela época de fogo ali do pessoal, dos inimigos, né? Era forte. Então, Sim. era a importância desses encouraçados nessa época aí. E aí, sob o comando dele, eu falei, né? Que o comandante de Mariguerra, Delfim Carlos de Carvalho, ele consegue passar, né? Com a sua esquadra ali avançada. Consegue fazer esse feito, né? E por ter feito esse feito, ele vira almirante e também recebe o título também de barão da passagem de Humaitá, que foi esse comandante, né? Legal. Passado também o Humaitá, o próximo obstáculo era chegar a Assunção, né? Mas antes da Assunção a gente teve a manobra do Psiquiri, que foi uma Inteligentíssima essa manobra que manobra fizeram. que eles contornaram ali os Por uma inimigos região de ali, por uma pântano. região de pântano, que sai do Chaco ali, que eles chamavam Isso. naquela época ali. Que era o nosso pântano aqui. E a UMA teve grande atuação aí nesse comando aí, porque eles conseguiam transportar, né, a tropa de uma margem ali para outra ali, com sucesso ali naquela época. E depois, a UMA ele avança, né, pra gente terminar aqui, chegaram a Assunção, e a Assunção em 16 de janeiro de 1869, ele já gravemente agora doente, né, ele deixa o comando e retorna para o Rio de Janeiro, e no dia 8 de março ele falece. Então é muita coisa que... sem contar também que na década de 60 ele ainda foi o ministro da Cultura. Olha só. Foi o primeiro a assumir o cargo de ministro da Cultura, que foi criado naquela época ali. Nossa. Antes tinha outro nome, mas ele foi ministro também da Cultura. Caramba. Da Cultura não, aliás, retificando aqui. Foi ministro da Agricultura. Agricultura. O maneiro, hein? Legal. Então isso tu Uma encontra história onde? gigantesca. Tem história. Então, quando a gente pergunta, né, agora voltando ao debate Agora, inicial, quando alguém perguntar quem foi quando a gente Visconde de pergunta sobre Inhaúma, já tem um repertório nossa, muita coisa. Gigantesco. maior agora para falar. Né? Não foi só pra Eira e só E não só a Guerra do Paraguai. Legal Esse isso, né? Reflexões da História foi bem... Ele foi, a gente falou que foi bem legal, né? Ele foi amigo de Duque de Caxias, e acho que esse contato maior foi no Rio Grande do Sul, cara. Quando ele assume lá como inspetor do arsenal de lá, né? Ele tem esse contato. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, Duque de Caxias, além de ser presidente da província, também era o comandante-chefe do exército, né? Então, talvez esse laço aí que ele teve desde cedo aí com o Duque de Caxias, Pode que ter sido feito vindo dessa daí, época. né? E isso tu encontra nesse livro aí, né? De Francisco Eduardo Alves de Almeida, né? Isso aí, caramba. Muita coisa. Eu adorei muita coisa. E que Tô cada vez mais me apaixonando por esse quadro, Carol. não é? A gente aprende muito. Muita coisa. E eu queria saber de você, se você já curtiu, se você já compartilhou. Se a Carol não faz, eu esqueço. E gostaria que você deixasse nos comentários qual é a próxima personalidade que vocês gostariam de ver aqui no Reflexões da História. Certo, Kio? Exatamente. Aproveitar e agradecer mais uma vez a DPHDM por apoiar não só o curso de Sumos, mas sim aos alunos ou aos candidatos aos concursos, né? Então, muito obrigado aí, DPHDM. E também aproveitar esse momento para falar o motivo desse quadro. Tem muita gente que pergunta, pô, mas qual foi a ideia? Gente, o motivo do Reflexões da História que veio na nossa mente foi assim, qual a maneira mais fácil de você apoiar o aluno a aprender mais? Então, assim, a gente consegue aprender de alguns jeitos, que é você ler, você escutar, né? E aí, o que é melhor do que ministrar uma aula? Então eu pensei, cara, a gente podia montar um quadro onde eu poderia apoiar mais ainda a Carol e o Léo, trazendo um assunto
e para eles darem a aula sobre esse assunto. E a Carol ama a história, é uma Sim. matéria que ela criou um vínculo muito grande. E o Léo, nem vou falar, né, Léo? E é bom porque força a gente a reler, né? E relembrar Isso. os assuntos. Né? Isso aí, Apesar de ser muito formado importante. em história, tem muita coisa que a gente vai cair naquele esquecimento. Sim. Então, bem ou mal, força a gente ler mais e aprender, porque tudo que a gente está passando aqui, o Bizu, igual foi falado aqui, né? É justamente isso, a gente trazer esses assuntos para os alunos, né? Exato. E quem está assistindo tá pegando muita coisa que pode estar lá na prova dele lá e pode lembrar desse dia aqui, né? E acertar lá, com certeza. Sim. E sem dúvida, a pessoa que ministra uma aula, ela aprende muito mais do que a pessoa que assiste. praticamente. Quem sempre me fala isso é o suboficial Peterson. Peterson. Ele sempre me Ele fala sempre é isso. lembrado aqui. Carol, A ele prática sempre traz a fala que perfeição. quando você ensina alguma coisa para alguém, o Você Peterson, aprende. para quem não sabe, para quem conhece o suboficial Peterson, É ele o é formado submó aqui do do Adsumos e ele é formado em pedagogia. E é formado em Adsumos também. Isso, eu costumo brincar que ele tem 3 pedagogias, porque por causa dessas movimentações de Marinha, ele começou a faculdade em Natal, veio para o Rio de Janeiro, fazer aqui a UERJ, daqui ele vai para Belém e termina lá. E toda vez que você vai de um lugar para o outro, você volta várias matérias. Aí eu brinco com ele que ele tem 3 pedagogias, né, de Natal, do Rio e de Belém. E ele sempre fala assim, que quando você para ensinar alguma coisa a alguém, até para não falar alguma coisa errada, você tem que ler para você e ver como você vai explicar isso para outra pessoa para que fique de fácil entendimento. E aí você tem que praticamente ver isso 2 vezes. Você lê para você e depois você pensa em como você vai transmitir isso para os outros. Você aprende muito mais. Muito. Né? Isso é muito bacana. São os 3 meios, é leitura, escutando e falando. E quando você ministra uma aula, você faz as 3 ao mesmo tempo. Você Isso aí. está lendo, falando e escutando o que você está falando. Isso aí. Então aquilo se Interessante. massifica. Então, esse foi o motivo da gente criar o Reflexões da História. E aí é óbvio, né, pessoal, que Carol e Léo vindo aqui e ministrando uma mini aula, né, vocês também aprendem. A gente não ganha nada com o canal, e é o que a Carol estava pedindo aí. A única coisa que a gente pede é para vocês curtirem aí, compartilhar, para a gente atingir ali pelo menos 1000 seguidores e desbloquear o canal, porque Regras do YouTube. regras do YouTube, que a gente Isso aí. nunca vai conseguir entender. Mas monetizar o canal a gente nem quer, Carol. Se vier a acontecer, tá maneiro. Mas a gente nem pensa em monetizar o canal, e sim apoiar o Desbloquear. candidato. Só isso. Sim. E para finalizar, só lembrando aí que na última reflexão a gente prometeu um livro, né? Do sorteio. Ah, Olha aí, o sorteio, pra quem deixou o Kio. comentário lá. Então, assim que acho que se encerrar aqui, né? Naquele quadro que vai que Olha. o Kio posta, né? Pode já estar anunciando ali o coisa. Bem Isso, lembrado, né? vamos... Olha só, eu tinha esquecido, você também, né, Kio? Também. Mas eu tava aqui pra Legal. lembrar. Então, olha só, vamos pegar agora os comentários do último Reflexão da História. Que foi sobre aquele nome difícil lá, Nórdico. Crockerham. Crocker. Crocker. Isso. E a gente fez umas 2 perguntas. Foi. Vamos ver quem respondeu para poder sortear o livro. É. Será que alguém respondeu certo que eu perguntei? Eu não sei. Vamos ver? Conferir. Então tá, pessoal, é isso daí. Espero vocês no próximo Reflexão da História. Comenta aí qual vai ser o próximo Comentem assunto. qual o próximo assunto qual- vocês querem ver aqui. Isso aí. E aí o pessoal também de casa que quiser vir fazer aí reflexões, a gente cria aí, pessoal. Então, vocês preparem a sua aulazinha aí, que aqui o podcast é aberto para vocês aí ministrarem Kio, a aula. gente podia fazer uma brincadeira, olha só. Brincam. Começou a Carol. Vamos lá. Vai a Tem que... loucura. Vai a loucura. Se alguém que não for uma pessoa muito envergonhada e quiser participar do próximo Reflexão da História, vier com algum assunto legal, preparado para falar sobre, a gente coloca aqui junto. Vamos, show, gostei. Certo? Mas vem preparado, Vem porque a gente vai preparado. debater. Isso Aqui aí. a gente não tem pena, não. Isso aí. É preparado para debater. Se você tiver interesse de aparecer, sentar aqui do ladinho do Kio, Isso. certo, Aqui, Kio? Venham. Do ladinho do Kio, para conversar com a gente no próximo Reflexão da História. Seja bem-vindo. Será muito bem-vindo, não é isso, Léo? Mais um que eu posso. Isso aí.
Então, vamos embora, pessoal. Seguimos com força total, porque a aprovação sua e deles aqui é a missão do Adsuns. Vem com a gente.